A temporada para o Fluminense começa hoje. Estreia da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá em Belém do Pará. E é sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, 19h30, em Belém do Pará, para enfrentar o Águia de Marabá na sua estreia pela Copa do Brasil. Jogo único, não tem a ida e volta nessa fase, e agora acabou aquela regra de que empate beneficiava o time de melhor ranking na CBF. Agora não, empate vai direto para pênaltis, então o Fluminense precisa vencer para evitar esse drama dos pênaltis e classificar para a segunda fase. Ontem, o Sport Recife, campeão da Copa do Brasil de 2008, foi eliminado pelo Operário de Várzea Grande, aliás, um time fundado com cores semelhantes à do Fluminense, em homenagem ao Fluminense, porque o seu fundador era um torcedor do Fluminense. E o Sport foi eliminado na cobrança de pênaltis, empate em 0-0 no tempo normal, o que classificaria o Sport até o ano passado, e nos pênaltis o Operário venceu. O Sport perde muito dinheiro nesse retorno dele à Série A, um problema de caixa muito grande. E o Fluminense não pode se dar o luxo, de ter esse problema de caixa, porque senão você já viu, O Isaac vai embora por 1 milhão de euros, o Riquelme vai embora por uma bananada e 2 balajuquinhas para poder pagar os salários do René, Como já foi embora o Esquerdinho, o João Lourenço, tudo por uma ninharia, uma mixaria na queima de estoque de Xerém promovida pelo Pavão. Então, Mano Menezes vai fazer mudanças no time para enfrentar o Águia de Marabá. As mudanças são: Thiago Silva continua de fora, então o Inácio titular, o Guga deve retornar à lateral direita no lugar do Samuel Xavier, e o Hércules deve ser poupado, será poupado para a estreia do Otávio, como primeiro volante, assim passando o Martinelli para segundo volante, onde ele rende menos do que com o primeiro. Alexandre, mas na base ele era segundo volante, não importa, ele era segundo volante porque tinha o André, então ele rende mais como primeiro volante do que como segundo volante, mas com a estreia do Otávio, que é um volantão, o Martinelli com um bom toque de bola e fazendo uma boa temporada esse ano, joga como segundo volante. Mano Menezes ainda tem uma dúvida. Sim, ele tem uma dúvida. A dúvida que só ele tem. Nenhum tricolor teria essa dúvida. Apenas Mano Menezes tem essa dúvida. Ele não sabe se ele escala o Riquelme, Felipe ou Lima. É isso. A dúvida do Mano é essa. Se é o Riquelme Felipe, que tem destroçado pela direita, ou se é o Lima, um jogador útil, não tira a utilidade do Lima, mas que não tem a menor condição, salvo em casos esporádicos, de ser titular. O Fluminense conseguiu um padrãozinho de jogo, mais ou menos, com o Riquelme Felipe pela direita, o Canóbio pela esquerda, Cano centralizado e o Arias na função do Ganso. Aí ele quer mudar, porque é um jogo fora de casa contra o poderoso Águia de Marabá. Gente, falando muito sério, eu tenho medo, não do Águia de Marabá, mas do Mano Menezes. O que ele fez ano passado, nos eliminando da Copa do Brasil para o poderoso Juventude, que, diga-se, também foi eliminado na primeira fase da edição desse ano, é uma coisa para a gente ficar alerta. Só Mário Bittencourt não percebe a cagada que ele fez ao trazer um não técnico para comandar o Fluminense após a saída do Fernando Diniz. Eu não tiraria o Diniz, mas se era para tirar o Diniz, que trouxesse um técnico de verdade, e não um cara que chegou, recebeu um monte de reforços, a zaga não se ajeitou, porque foi Fábio que começou a fazer defesas inacreditáveis uma atrás da outra e nos salvou do rebaixamento, e aí se acredita, com a ajuda da imprensa tricolor baba-ovo do Mário Bittencourt, a dizer que o Mano Menezes consertou a defesa. Consertou porra nenhuma. Tomou 2 gols do Bangu. O Bangu fez 4 gols, não ganhou de ninguém, fez 4 gols na Taça Rio inteira, 2 contra a zaga acertada do Mano Menezes. E aí quando ele tem dúvida entre Riquelme, Felipe e Lima, eu falo, meu Deus do céu, o que esse cara está querendo? Eliminar o Fluminense na primeira fase e superar 1994, quando o Fluminense foi eliminado pelo Linhares do Espírito Santo? Ele é capaz. Nós temos elenco para ir muito longe na Copa do Brasil.
Não temos o melhor elenco do Brasil, longe disso, mas temos elenco para ir muito longe, com um bom técnico para disputar o título. Mas com o Mano Menezes eu já disse, a gente corre sério risco de vexame em cima de vexame. Por enquanto, né, Arias, Riquelme, Cano, Canóbio, Serna têm salvado, né, a pele do fanfarrão do pseudo-técnico Mano Menezes. E aí o pseudo-técnico deve mandar a campo, então, Fábio, Guga, Inácio, Freitas e Fuentes. No meio-campo, Otávio, Martinelli e Arias. E aí a dúvida dele, que só ele tem, né, entre Riquelme e Felipe Lima, ou Lima, Cano e Canóbio. Na história do confronto, foram apenas 2 jogos, né, os 2 jogos pela Copa do Brasil de 2009. O Águia de Marabá venceu o Fluminense em Belém por 2-1 e o Fluminense venceu o Águia no Maracanã por 3-0, se classificando no saldo de gols. Hoje não pode acontecer a derrota por 2-1. Uma derrota por 2-1, o Fluminense está eliminado da Copa do Brasil. Então, o Fluminense tem que entrar com muita atenção e jogar o futebol que o Mano não pede para jogar. Tá? O futebol que o time sabe jogar, que tem talento para jogar, e esquecer qualquer coisa que Mano Menezes peça a eles dentro de campo. Não importa se vai ficar bravo, não importa se vai arrancar as cuecas pela cabeça, o que importa é o Fluminense ganhar o jogo e se classificar. Né? Já basta, agora pela manhã, o Fluminense enfrentou o Botafogo pela Copa Rio Feminina e foi assaltado em Xerém. Ganhava por 1-0, teve a parada técnica do segundo tempo, na sequência, numa jogada que há um contato, mas não há uma falta, a árbitra deu pênalti para o Botafogo. Na sequência, expulsou a jogadora do Fluminense e aí depois, no último lance, né, a jogadora do Fluminense sofre a falta, a Keké leva vantagem, parte em direção ao gol e ela para a jogada e dá falta para o Botafogo. Sim, foi isso que acabou de acontecer em Xerém, mas qualquer coisa que a arbitragem, seja da FERJ, da CBF, queira fazer com o Fluminense, vai fazer, porque a diretoria do Fluminense não pratica a defesa institucional. Então, que o Fluminense no voleibol, hoje contra o Mackenzie, vença por 3-0 ou 3-1 para fazer 3 pontos, para arrancar rumo ao top 4 e ter a vantagem nos playoffs, e que o Fluminense não obedeça a Mano Menezes em Belém e ganhe o jogo contra o Águia de Marabá. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.